bem com vocês? Mais uma quarta-feira a gente aqui novamente com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia, que tem reprises às sextas-feiras, sempre às 12 horas. Gratidão já ao Westlink Tecnologia, 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer o trabalho deles, entre em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952 5273. Acompanhe e assista também a TVI onde você estiver, diretamente no seu celular, no seu tablet ou na sua TV Smart, pelos aplicativos TV Digital, Orb TV, Unic TV, CX TV, TV Box e no novo canal do YouTube, canal TVI Itaipuaçu. E também no site, que é o www.tvitaipuaçusemcedilha.com.br, onde você pode curtir, também compartilhar, se inscrever no nosso canal e também a Rádio Pix Web. Você conhece? Então, lá temos músicas sensacionais. Rádio Pix Web do Grupo TVI. Bom, se você tem um pequeno, médio ou grande comércio e quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato pelo WhatsApp ou telefone 021 99 412 8509 ou 99 314 4124. Bom, hoje quem veio aqui bater um papo comigo, né, é ela que está aqui mais uma vez, a Cris Maia, nutricionista e voluntária na Escola Filantrópica Lar dos Pequeninos, localizada ali no Rincão Mimoso, em Itaipuaçu. Cris é natural do Rio de Janeiro e reside em Itaipuaçu há 25 anos. E hoje nós vamos falar sobre alimentação infantil e seus desafios. Vamos lá descobrir um pouquinho dessas dificuldades que toda mamãe tem, né? Fala pra gente, Cris, quais são os principais desafios que os pais enfrentam ao introduzir uma alimentação saudável na infância? Queria primeiro agradecer por estar aqui, muito obrigada, a equipe toda da TV Itaipuaçu. Bom, eu separei aqui cinco falas, né, que são importantes para esse tema, que seria a resistência natural que a criança já enfrenta. Então, quando você vai introduzir, né, ela já tem aquilo que ela não conhece, então ela já fica um pouco assim, não conheço, não quero, principalmente naquele momento ali de 2,5, 3 anos, né, porque até então ela estava comendo bem e de repente começa a separar tudo no pratinho, né. A outra questão são o excesso dos alimentos, o excesso dos alimentos ultraprocessados. Então nós temos aí hoje, né, você o tempo inteiro acessa esse tipo de alimento e esse alimento ele altera o paladar. Então a criança começa a receber esse alimento e começa a mudar esse paladar. A gente também tem a rotina corrida da família, então isso é um fator. Essa família trabalha fora, né? Não dá tempo de produzir o seu alimento, então a tendência é ir para esses alimentos já ultraprocessados. E um outro fator é essa falta de constância de oferecimento de uma alimentação mais saudável, né? Então essa criança ela tem um acesso a esses alimentos e não tem aquela rotina, então ela também não desenvolve esse paladar, entendeu? A criança tem mania de dizer assim, eu não quero, eu não gosto. Nem comeu diz que não gosta, né? Mas é a maioria das crianças. Verdade. Então, Cris, como lidar com a seletividade alimentar, especialmente em crianças que rejeitam frutas, legumes, verduras? A gente vê muitas crianças que não gostam de nada disso, né? A gente tem que, né, também separei aqui algumas falas que é importante pra gente entender que eu preciso ter uma exposição repetitiva para esse alimento, né? E sem pressão, né? Come aqui, tem que comer, aquela pressão. E isso aí dificulta às vezes. Às vezes eles nega por causa disso. Tem que ter uma apresentação atrativa, né? Então, geralmente assim, eu preciso colocar uma diversidade. Um outro fator
envolver a criança nesse preparo. Ah, vamos lavar os legumes, vem ajudar, né? Normalmente é a mãe que está nesse movimento, vem ajudar aqui a lavar essa beterraba, vamos lavar a beterraba, agora a gente vai ralar essa beterraba, vamos provar o gosto. Então esse movimento, que é tão educativo, tão importante, ele faz diferença no final. Oferecer pequenas porções, que às vezes você vem com aquele quilo de beterraba, né? Aí bota aquele negócio vermelho todo no prato, já nega. Então assim, um pedacinho, né? Um modelo do adulto, que eu separei aqui também, que é primordial. O que meu pai e minha mãe comem? Né? O que eu vejo, o que normalmente passa. A criança, ela não tem poder de compra, né? Quem tem esse poder de compra são os pais, os responsáveis. E o que esse pai, o que essa mãe compra? Né? O que esse pai e essa mãe tem de hábito de alimentação? Que é uma coisa cultural, que vem de gerações, né? Então aquele hábito ele vai levando, né? Adaptar as preparações. Então assim, não quis comer a cenoura ralada, vamos fazer uma cenoura cozida, vamos fazer ela crua no palitinho, né? Que aí já tá tudo em tirinha ali, vamos comendo que nem coelho. Essa preparação a gente tem que ter várias formas, porque de repente é numa forma dessa que a criança, desse jeito eu gostei, né? Novidade, né? Isso. Né? Aí a gente vai fazendo essa mudança. Bacana demais, né? A gente ser mãe, cuidadora de criança, tem que ter muita criatividade, né? Todo dia, né? Bom, de que forma então hábitos alimentares familiares, né, como a gente acabou de falar agora, influenciam o comportamento alimentar das crianças? Às vezes a gente não gosta de uma coisa, mas quer dar aquilo para a criança. Aí a criança fala assim, mas ela não come, por que eu vou comer? E às vezes é o contrário também, né? Você come alguma coisa saudável, mas a criança não quer comer. Acontece muito isso, né? Principalmente se ela estiver nesses primeiros anos aí de vida. Um primeiro fator importante é, quando nasce, começa a introdução alimentar, a gente precisa muito entender que essa criança, ela tá zero de paladar. Né? Muitas vezes ela veio do leite, que é um leite assim da mama, do peito, insosso. Eu vou dar ela vai ter primeiro contato. Então como é que vai ser esse contato? Eu preciso fazer uma alimentação diversificada. Então eu vou estar introduzindo ali o sabor individual de cada alimento. Então eu vou dar o arrozinho, o feijãozinho. Isso normalmente a gente já aceita bem. Aí eu vou dar uma batatinha para provar, o chuchu, separadamente. A questão é que normalmente a gente, antigamente, tinha aquilo, batia tudo no liquidificador, né? Eu lembro daquela comida marrom, assim, né? Que batia o arroz, o feijão. Então a gente precisa observar isso. Fazer esse ritual da família mesmo, de estar junto o tempo inteiro, produzindo essa comida, deixando a criança estar presente nisso, é muito importante, né? E essa frequência desse alimento, tá sempre oferecendo essa frequência, né? O que você falou, por exemplo, a mãe às vezes não gosta do mamão, então possivelmente não vai existir mamão na casa, porque ela que vai no hortifruti, quando ela, nem gosta disso, mas ela esquece que é importante oferecer, porque talvez aquela criança já tenha um paladar que vai aceitar, né? Quanto mais diversificado, melhor, porque você tem uma gama de nutrientes que você vai conseguir nutrir e você vai conseguir fazer com que aquela criança, de repente, não gosta da cenoura, por exemplo, não gosta muito de legumes, mas come todas as frutas, tá beleza, né? Vitaminas, os sais minerais, tá tudo ali, nas frutas e nos legumes. Então não come muito frutas ou come só legumes, mas aceita bem, então vamos variar isso, vamos oferecer mais vezes. Bom, Cris, a gente vê que muitas mães usam da criatividade, né? Prepara aquele prato, né, com aqueles legumes tudo coloridinho, formam até bonequinhos, né? Fala pra gente, quais as estratégias, assim,
que a nutricionista recomenda para tornar a hora da refeição mais tranquila e atrativa? Porque nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Que vai tempo para fazer tudo isso, né? Sim. Mas eu acredito que a gente com foco, com mais tranquilidade, observando a criança, a gente possa trazer um ambiente, por exemplo, calmo, um ambiente tranquilo. Vamos comer agora, sem a TV, sem a tela do celular, né? Sem brinquedos. Agora é a hora da nossa refeição. É um momento muito importante. E aí toda a família tem que estar nesse movimento. Porque muitas vezes a criança está tendo que comer lá, mas o pai está vendo televisão, aí a gente começa com aquele hábito de ver em frente à TV, né? Uhum. E a gente nem sabe o que está comendo e a criança vai vendo aquilo. Tudo a criança observa, tudo a criança copia. O ser humano, ele copia o tempo inteiro, ele aprende através da observação. Então é importante o enfeite do prato. Hoje eu vou fazer diferente, vou fazer uma carinha, né? Vou, por exemplo, aproveitar o momento, já tá com fome, eu boto ali uma cenourinha, uma beterraba, vamos comer, botar um pratinho assim, antes do arroz, do feijão, né? Vamos comer isso aqui, quem tá com fome, fazer brincadeiras, né? Eu acho que isso traz essa leveza para a criança. Eu separei também aqui os pratos coloridos, né? Estimular a autonomia. Às vezes a criança quer comer botando a mão. Tá tudo bem, né? Porque daqui a pouco ela vai entender que é necessário com a colher. Mas essa autonomia dessa criança comer, e às vezes a gente não deixa porque a criança vai se sujar. Não vai comer. E aí tem que ser eu dando a comida. Essa resistência no sentido de não flexibilizar é ruim para a criança isso. Principalmente quando ela está com 6 meses, a partir do momento que começa a introduzir 1 aninho, até 2, ela tem essa necessidade ainda de comer com a mão, né? Não vou deixar que meu filho vai comer para sempre com a mão. Não, daqui a pouco vai passar, a fase passa, né? Tudo passa. Também coloquei aqui que é importante estar sempre servindo alimentos novamente. Meu filho não gostou do mamão. Tá, passa um tempinho, eu ofereço de novo. Eu não venho com aquela ideia de que, acabou, não gostou. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre nesse oferecimento frequente. Deixa eu tentar, a última vez não gostou. Deixa eu mudar a forma, como eu falei, né? Mudar a forma da apresentação daquele alimento. Bom, a gente sabe que a Cris tem todo esse preparo porque ela trabalha lá na Instituição Filantrópica Seara do Amor e você cuida lá de quantas crianças, Cris? 30 e poucas, né? 35. 35. Vocês fazem todo esse preparo, assim? Sim, nós fazemos oficinas de culinária, que é uma coisa interessante também, né? Vamos fazer um bolo, por exemplo, bolo de beterraba, com cacau. Vamos fazer uma pizza vegetariana, né? E a criança, eles gostam muito, eles provam. Eles estão tendo acesso àquilo. Eles botam a mão na massa. Botam, eles fazem. A gente tem um pessoal que é da nutrição, são estagiários, e nós temos também a voluntária Marceles, que toda quinta-feira vai lá, é confeiteira, né? Então ela faz alguns quitutes lá que eles gostam, eles adoram. É muito bom. Show de bola, né? Agora, que sinais indicam, né, que a criança precisa de acompanhamento nutricional especializado? Isso já é um alerta, né? Sim. Então, a gente tem que observar esse perda de peso, o desinteresse pela comida, a rejeição excessiva, né? Não come de jeito nenhum, o choro, né? Isso aí já tem que ter um acompanhamento pediátrico, né? E olhar para essa criança também o que pode estar causando essa negação com o alimento. A forma que foi introduzida pode causar trauma,
né? Essa rigidez no oferecimento do alimento. Ah, tem que comer isso e pronto. Às vezes ela ainda não está preparada para aquele tipo de alimento. Uma outra coisa que atrapalha muito, muito, muito é a questão da mamadeira. É mesmo? A mamadeira, principalmente, quando aquela criança já passou daquele prazo da mamadeira, já está na alimentação salgada e a gente vai, o próprio adulto, ele vai fazendo com que essa criança vá ficando viciada naquele bico. Então, tem crianças que vão toma 5 mamadeiras à noite. Nossa Senhora. Mas acontece. Crianças que acabou de comer, aí toma mamadeira. Às vezes a criança ficou doente, meu filho não quer comer nada, eu vou dar uma mamadeira. Tem que prestar muita atenção, a doença está indo embora, eu já volto com aquela introdução alimentar. Porque, de repente, você não vai conseguir voltar. Porque para ele é mais fácil, ele não precisa mastigar, né? Aquele líquido, e geralmente é doce, já tem um paladar mais para doce. Então, tem crianças que você introduz essa mamadeira, você não retira essa mamadeira e ela vai ficar viciada na mamadeira, né? Acabou de comer, não está com fome, não está com fome. Não, mas eu vou dar uma mamadeira porque está chorando. Então, esse adulto, ele já traz com ele algumas crenças da própria infância dele, da própria forma que ele foi criado. E às vezes ele também tem uma perspectiva diferente. Por exemplo, eu olho para aquela criança, eu acho o tempo inteiro que ela está muito magra. E ela tem que comer. De repente eu venho de uma escassez, não, agora não falta comida, vamos comer. E a criança já passou da idade, né, 2 anos, você já está com uma criança grande, já está com a introdução total alimentar, não precisa mais uma mamadeira. Ela pode tomar um leitinho no copinho, né, ela pode já fazer as refeições. Isso tudo o pediatra vai estar orientando, porque senão você pode causar nessa criança uma infantilidade. Você mantém essa infantilidade. A chupeta, a mamadeira, a própria fralda, né? Não desfralda. Então essa criança, ela vai ficando meu bebezinho. E esse aspecto, às vezes, é da própria mãe, que não consegue ver que essa criança está crescendo e precisa ir cortando esses cordões umbilicais, né? Que a gente tem que ir soltando. E aí eu prendo. Continuo com a mamadeirinha, ou então continuo com o peito, abrindo aqui, lógico, aspas para as exceções, cada caso é um caso, mas na via de regra, a gente às vezes tem dificuldade de se soltar, entendeu? É, a gente que é mãe é difícil mesmo. Cris, infelizmente a nossa entrevista já está chegando ao final. Você poderia deixar as considerações finais, o endereço eletrônico, o contato. Se quiser também, né, falar o que lhe fiz, eu pedir colaboração, né, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer e dizer que a importância do adulto, né, na vida de uma criança, que esse adulto ele precisa ter um olhar diferenciado, principalmente com relação à alimentação e com afeto. Então, assim, nós hoje precisamos muito, vamos dizer, proteger essa criança. Proteger ela no sentido dessa alimentação, que muitas vezes eu ainda não consigo comer direito, né? E o meu filho acaba também não comendo. O excesso de açúcar, de alimentos doces, que cada vez mais a gente está sendo introduzido na nossa alimentação. E esse excesso de açúcar, tudo é doce. Isso causa uma calmaria, mas isso ele excita. Então é um dano que faz a nível neural. A neurociência já comprova isso. Então a gente precisa, o máximo possível, proteger as nossas crianças através de uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Não que não seja permitido, né, um hambúrguer, comer uma pizza, comer alguma coisa assim, mas essa frequência e que é danosa. Então a gente tem crianças aí com diabetes, crianças que estão com obesidade,
com peso, né, bem acima do que seria normal. Então vamos proteger nossas crianças, essa é a mensagem que eu deixo. E para quem quiser conhecer a Escola Filantrópica Lar dos Pequeninos, a gente está aí no Rincão Mimoso, atendemos 35 crianças, aceitamos doações, voluntariado, que as pessoas hoje em dia, né, às vezes estão sem um trabalho, ou estão trabalhando e tem um horário vago. Vai lá ajudar. Quando a gente ajuda, a gente é muito ajudado, a gente se cura, né? Então acho que o voluntariado é o caminho para essa cura de todos nós. Muita gratidão. Quer deixar beijos? Ai, beijo para vocês. Obrigada. Pro Lar dos Pequeninos, para os colaboradores que trabalham lá, os funcionários. E também para os voluntários que se dedicam tanto lá ao Lar dos Pequeninos. Muito importante todos eles, né? Eu vou deixar meus beijos também para Eliane Rajão, Rogério Peclati, Aline Cruz, Meg Ferreira, Carlos Ferreira, Joaquim Neto, Lúcia Helena, Sueli Castano, Ângela Souza, Laura Maceno, Carol Gomes, Ander Jeremy, Jorge Krause, Carlos Paiva e Arquimedes do Pastelão da 70. Um beijo para você também aí que assiste o nosso programa. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo no coração, boa semana a todos.